Este é um instrumento que com certeza você já viu em algum lugar por aí, principalmente em oficinas de reparação de eletrodomésticos, ou com algum técnico de eletricidade ou algum técnico de eletrônica. Mas a pergunta que fica no ar: como é que ele funciona? E como é que nós conseguimos interpretar os dados que aparecem nele? Eu sou o Arthur Manuel e este é o seu canal Inove, e hoje vamos te ensinar tudo sobre o multímetro. Você concorda comigo que todo profissional precisa de uma ferramenta ou um instrumento que vai lhe auxiliar na produção e perfeição do seu trabalho? Por isso que o multímetro é uma das ferramentas mais importantes e indispensáveis para qualquer técnico de eletricidade. Por isso que há uma necessidade de ter um conhecimento sobre o mesmo. O que seria um multímetro? O termo multímetro provém de vários instrumentos de medição que estão acoplados num único instrumento de medição. Mas Arthur, como assim? Em outras palavras, o multímetro é um conjunto de vários tipos de instrumentos que nós usamos para medir algumas grandezas elétricas. Então, dentro desse instrumento, temos mais instrumentos que compõem este instrumento, que são o voltímetro, o amperímetro, o ohmímetro e mais outros, dependendo, claro, de cada tipo de multímetro. Mas Arthur, eu já não estou a perceber nada. Voltímetro, amperímetro, ohmímetro, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Esses instrumentos que eu acabei de citar que estão dentro do multímetro nos ajudam a calcular algumas grandezas elétricas para facilitar a vida do eletricista ou eletrotécnico ou eletrônico, seja lá o que for que usa esse instrumento. Agora, o que seria o voltímetro, o que seria o amperímetro, o que seria o ohmímetro? O voltímetro é um instrumento que nos ajuda a medir a diferença de potencial entre dois polos. Por exemplo, quando já vamos a uma tomada, nós chegamos ali, medimos através do voltímetro para que ele nos ajude a saber o quanto de tensão nós temos na nossa tomada. Se temos 220, 110, 380, por aí em diante. Ou talvez o caso de uma pilha para sabermos quanto de tensão nós temos. O amperímetro nos ajuda a medir o nível de corrente que nós temos num determinado circuito. Para calcularmos, ou seja, para sabermos qual é no circuito A, B, C ou D, temos tanto nível de corrente. Agora, o ohmímetro nos ajuda a medir a resistência de materiais elétricos, ou seja, a resistência de circuitos elétricos ou a resistência de componentes e corpos elétricos. Agora resta uma dúvida: como usar esse instrumento e como interpretar os números que ele nos dá? É muito simples. Antes de avançarmos para qualquer passo, precisamos entender, ou seja, precisamos perceber que o multímetro é dividido em escala. Por exemplo, este que eu tenho é dividido em escalas de corrente, em escalas de tensão, escalas de resistência, que são as mesmas escalas que as escalas de transistores. Ok, agora como é que nós podemos entender isso? Vamos supor que nós queremos medir a tensão de um determinado circuito. Primeiro temos que saber o que seria tensão. Tensão é a força necessária para impulsionar as cargas elétricas, ou seja, dentro de um circuito temos cargas que estão desorganizadas. Então, a tensão serve para impulsionar essas cargas numa única direção e num único sentido. Então, para testarmos a tensão que existe em um determinado circuito, primeiro pegamos o nosso multímetro e acertamos as nossas bananas. Pegamos a banana preta e colocamos no lugar onde vem escrito COM, que significa comum, e pegamos a banana vermelha e colocamos no sítio onde vem V, o símbolo de Ohm e o símbolo de miliamperes, para medirmos a nossa tensão. De seguida acertamos a escala e o tipo de tensão que queremos testar. Eu, no meu caso, vou colocar aqui uma tensão de 600 volts para o lado de tensão alternada. E depois disso pego as minhas duas bananas e insiro na tomada e depois hei de ver o nível de tensão que o meu multímetro vai me mostrar. Agora vamos ver como é que se mede a resistência elétrica. Mas antes de avançarmos para a resistência elétrica, temos que saber o que é isso de resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Agora, como é que se mede essa resistência? É muito simples. Para medir a nossa resistência, vamos variar a escala do multímetro até a parte onde vem resistência. Se nós queremos medir uma resistência que tem uma escala variável de 0, por exemplo, a 200 ohm, vamos colocar o nosso multímetro nessa escala e depois medimos. Com as nossas bananas, pegamos as nossas resistências e medimos usando as extremidades da mesma resistência e daqui nós teremos
o valor desta mesma resistência. Vamos agora medir a corrente elétrica, ou seja, vamos ver como é que se mede a corrente elétrica. Para medirmos a corrente elétrica usando um multímetro, é necessário trocarmos algumas configurações. Nós vimos que o acerto das bananas colocávamos no ponto com e no ponto onde vem V, o símbolo de ohm e o símbolo de miliamperes. Vamos mudar a nossa banana para o símbolo onde vem 10 ADC, ou seja, 10 amperes de corrente contínua. Se nós queremos medir uma corrente que nós sabemos que está próximo a 10 amperes, pois este multímetro só mede até 10 amperes de corrente contínua. Mas se queremos medir uma corrente que está na ordem dos miliamperes, voltamos a pegar a nossa banana e devolvemos aqui onde escreveram miliamperes e medimos. Agora aqui, como é que se mede um circuito elétrico? Para medir o circuito elétrico temos que pegar o nosso multímetro e colocar em série com o circuito, que ele vai nos dar o valor desta mesma corrente. Agora chegamos à funcionalidade que para mim é a minha favorita. Escuta só. Esses bips são possíveis através de uma funcionalidade especial chamada de continuidade. Para que serve esta funcionalidade? É muito simples. Nós podemos usar esta funcionalidade para perceber se um dado circuito está bom ou não está bom. Se um circuito, ou seja, se um condutor está em condições de ser usado ou não está. Veja só um exemplo. Tenho aqui um condutor e eu quero saber se esse condutor está em condições de ser usado ou não. Então, com a minha funcionalidade de continuidade, vou testar este condutor. Vou primeiro pegar pela parte verde. Vou testar a parte verde. Faço isso e depois toco no segundo item, que é este aqui. Veja só. Então, se não estás tocando, então significa que o condutor não está bom. Significa que em alguma parte deste condutor verde ele está interrompido. Mas vamos testar com o azul, vermos como é que é. Estamos a ver que o azul está em condições. Então neste condutor nós conseguimos ver que aqui o único condutor que eu posso aproveitar é o azul, porque o verde não está bom. Agora uma dica bônus para você que ficou conosco até o final deste vídeo. Quando fores a medir a tensão usando o seu multímetro, é sempre bom colocar na escala máxima, pois assim você evita com que o seu dispositivo seja destruído, ou seja, seja danificado. Coloque sempre na escala máxima. Isso é sempre bom. O mesmo vais fazer quando estiveres a medir a tensão no lado de tensão contínua. Você sabe que está a medir uma tensão que está na margem dos 0 até 10 volts. Então podes colocar até aqui no 20. Sabes que esteja a medir de 0 até 100, 150. Coloca aqui no 200. Mas se sabe que vais medir até 200, coloca logo aqui no 600. Para evitar danificar o seu dispositivo de medição. Gostou do vídeo? Coloque o seu like, comente, se inscreve no canal, pois isso é muito importante para nós, pois nós temos muitos vídeos interessantes para ti.